nós vamos ter o tema tecnologia, a evolução em cada processo produtivo da joalheria. Vocês estão acompanhando aí que muitas são as mudanças pelas quais os diversos processos produtivos da joalheria vêm passando nos últimos anos. E se antes o desenvolvimento de uma joia era moroso, hoje com a tecnologia, a produção com mais agilidade e com precisão. Então nós vamos agora convidar aqui ao palco o Cícero Gifone, que é engenheiro e diretor executivo da BQZ que está inclusive com um stand aqui em frente ao palco, não é? E que ao longo de 30 anos o Cícero vem atuando aqui no desenvolvimento, na fabricação, na importação de tecnologias para a cadeia produtiva joalheira. A sua trajetória inclui a implantação de grandes projetos industriais para os principais players do mercado. Então, Cícero, agora é com você, um bom trabalho. Cícero da BQZ, eu tenho 30 anos trabalhando com joalheria, fabricando joia, e comecei a fabricar joia desde os 15 anos de idade, e com as técnicas antigas, o jeito tradicional, né, o jeito de fazer na banca, e com equipamentos. Antigamente não existia, você não poderia importar nada, o Brasil era fechado quanto à importação de equipamentos, até que o Collor veio e abriu as fronteiras, e quando eu comecei a trabalhar só existia equipamentos nacionais. O que tinha de mais antigo, existiam as joias italianas, com uma tecnologia enorme, e o Brasil só conseguia fazer tudo na mão, sem nenhuma máquina para trabalhar. E essa tecnologia essa liberação para a importação foi um grande marco para o desenvolvimento da nossa técnica de processo de hoje em dia. A maior parte vem de fora, e essa técnica foi aprimorando ao longo do tempo. Então, na história da fundição, um belo dia uma pessoa teve uma brilhante ideia de pegar uma cera de abelha, esculpir uma peça, moldar numa argila, colocou na fogueira e essa argila secou, aquela cera queimou e ficou com o molde ali do que ele precisava. Ele derreteu o material e jogou lá dentro, esperou secar, quebrou, e aí ele fez uma fundição de cera perdida. Então se fez lanças, pontas de lanças, e foram desenvolvendo isso. Nós vamos falar durante a apresentação como que foi passo a passo essa mudança, e a evolução que foi feita e o que a gente tem hoje de mais moderno, que você desenha uma joia no computador, imprime, e você consegue imprimir até no próprio material, até no próprio metal hoje em dia, se você quiser, né? Mas hoje as técnicas mais usadas ainda passam por processos de fundição de cera perdida mesmo, né? Logo que passou essa fase, começou a se fazer joias na mão, né? Então se faziam as barras, laminavam, trefilavam, puxavam fio, soldavam, e se faziam, se preparavam elas todas nas mãos. Depois começou a ter essa joia sendo fabricada com fundição de cera perdida, e você fazia tudo na cera, utilizava na cera, esculpia a joia toda na cera, na mão mesmo. O próprio Orives esculpia essa joia na cera, e essa cera ele fazia a moldagem e depois fazia a fundição, e aí ele tinha o primeiro piloto. Através desse primeiro piloto ele começava a usar a técnica de moldagem em borrachas, e dessas borrachas eles iam injetando em injetoras de ceras manuais, injetoras simples. Na época que eu comecei, essas injetoras usavam bomba de encher pneu de carro, uma vasilha que era aquecida, você enchia com ar lá dentro, e empurrava e injetava cera lá dentro, bem arcaico, bem difícil de se fazer. O molde também, na época que eu comecei,
A primeira coisa que eu fiz, em Belo Horizonte tinha uma feira hippie, e eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou na feira hippie, vou comprar uns anéis e vou copiar, né? Em vez de fazer, fui lá na feira, comprei uns 20 anéis diferentes e falei, vou começar a fabricar joia copiando essas peças aqui. E é claro que não dá certo, né? Não pelo fato de copiar e não copiar, para mim nem pensava nisso, mas a cópia daquilo ali não dava certo. Você tinha que fazer uma peça original para depois você ter as peças fundidas, porque elas mudavam de tamanho, existia contração, o cara que deu o acabamento já tinha afinado a peça demais, e aí você, depois se você faz o modelo, ele tem um peso, depois que você acaba o modelo, ele vai ter um peso muito menor, porque você vai ter lixa, vai ter contração de borracha, vai ter um tanto de coisa, e é claro que não dava certo. Então, eu cheguei quase a desistir de mexer com fundição de cera perdida nessa época, porque tudo que eu tentava não dava certo. Depois que eu comecei a conseguir injetar a cera, a gente começou a ter que fazer a fundição. Já era difícil injetar a cera. Fundir era mais difícil ainda. Primeiro porque os insumos que tinham eram insumos mistura de gesso com cristobalita, com nada muito bem feito. Usava muita técnica da parte de dentista, né? Tentava copiar o gesso da parte de dentista para fazer o molde, mas não eram bons. Era uma qualidade muito ruim. E a gente pegava, fundia, perdia tudo, refazia de novo, às vezes aproveitava 10%, às vezes aproveitava 20%, então se eu tinha um pedido de 100 peças, eu ia fazer umas 300, 400 peças para conseguir entregar um pedido. E mesmo assim, mal feito. E a gente mexia com exportação de prata e a gente concorria com China, com o pessoal que já estava bem mais avançado, italianos também, com uma tecnologia muito à frente do que a gente tinha, e fomos mexendo. A gente trabalhava também com uma máquina que chamava centrífuga. Você derretia o material num cadinho e ela tinha uma mola e ela rodava. Isso começou com uma pessoa que derretia, para injetar no barro lá, eles injetavam por gravidade, né? Porque as peças eram grossas, não tinha problema de completar. Quando as peças afinaram, eles precisavam de uma velocidade do metal para entrar lá dentro para completar. E aí eles colocaram um cadinho, onde ele derretia, e um tubo. E botaram uma corda segurando tudo. Na hora que ele derretia o material, ele pegava e rodava. E aí ele fazia uma centrífuga com a própria mão, e aí eu estava tocando, com a própria mão, e desenvolver a técnica da centrífuga. E depois eles passaram isso para uma mola, e depois para o futuro eles passaram isso para um motor, né? Mas a técnica da fundição centrífuga também foi tendo dificuldades, com desmoronamentos, dificuldades no processo. Eles passaram para fundições a vácuo, onde eles faziam a sucção através de bomba de vácuo e se julgava o material, e o material era succionado para dentro do molde, e aí você conseguia fazer uma evolução. Mas tudo derretendo com maçarico, tudo derretendo com fogo, e essa técnica foi evoluindo. Hoje a gente tem máquinas, inclusive está aqui na frente, que você coloca o material, aí ela aparece no painel digital para colocar o material. Aí você coloca o material. Aí ela vai e fala assim, coloca o cilindro. Você vai e coloca o cilindro. Aí ela fecha e faz tudo sozinho. Depois ela te devolve o cilindro prontinho, injetado, perfeito, na pressão certinha, com a técnica mais avançada do mundo. Mas essa evolução foi passo a passo, e a técnica de maçarico foi saindo, foi acabando. As ligas que se usam hoje no processo para durabilidade do ouro, ela não pode ter mais um maçarico dando fogo nela, porque ela estraga, a coloração vai mudando da peça. A evolução foi sendo todo mundo junto, né? Tanto uma grande evolução na estrutura, nos metais, quanto uma evolução na parte de fundição, quanto uma evolução na parte de soldas.
também evoluiu muito na parte de laminação. Hoje você tem máquinas que conseguem fazer um fio constante. Você vai colocando ouro e as barras vai saindo embaixo. Vai colocando ouro ou prata e a barra vai saindo sem parar. Então você tem uma colata contínua, por exemplo, que tudo que você colocar de ouro ali, ela vai saindo o fio embaixo, vai enrolando, até você ter um fio quase que infinito, se você tiver metal para fazer isso tudo. E aí isso alimenta, por exemplo, as fábricas de corrente, né? Aquelas máquinas que fazem corrente o tempo inteiro, são feitas desse jeito. Então a gente foi fazendo até chegar numa parte hoje que você desenha uma joia no computador, toda bem planejada, bem bolada, oca se você quiser, entrelaçada se você quiser, você faz uma corrente e você imprime numa impressora. Começamos há uns anos aí atrás com impressoras com base em resina, fotossensível, então com luz. A luz ela ia fazendo através de uma técnica chamada estereolitografia, que vai por camadas, o laser vai construindo camada por camada e esse material sensível à luz vai endurecendo até formar o protótipo que a gente quer. A gente começou no passado fazendo os protótipos para fazer as borrachas, para irem sendo reproduzidas passo a passo, mas hoje a gente nem precisa mais de fazer a borracha do molde para injeção de cera. Hoje a gente consegue imprimir direto numa máquina que imprime em cera e sem suporte. Então, eu acho que a gente está chegando quase que no ponto. Talvez um dia a gente consiga fazer no ouro direto, sem suporte. Apesar da técnica, já consegui fazer direto no ouro, né? Hoje você tem máquinas que com laser vai fazendo o processo de estereolitografia. Ele pega o pó, faz uma camada, o laser derrete. Aí ele limpa, põe o pó de novo, o laser derrete. Aí vai construindo igual a impressora de 3D em resina. Você tem uma impressora de ouro que usa pó para fazer esse processo. Porém, todos os suportes de construção vão ser de ouro. E o pó é muito difícil de fazer. E se você comprar esse pó pronto hoje, ele custa quase que o preço de ouro fino. E ele sendo um pó de 750. Acaba que o lucro... E normalmente de suporte numa peça, você tem quase 40% do peso da peça suporte. Você gastar 40% a mais de ouro. E ainda com o ouro valendo 1 para 1, não é economicamente viável. Ainda não é economicamente viável para fazer um ouro 18 quilates. Mas essa técnica eles têm feito, e algumas empresas têm investido muito para, por exemplo, misturar ouro com titânio. Porque no modo tradicional que a gente não consegue derreter ouro com titânio, porque um tem um ponto de derretimento bem diferente do outro. E a maioria das máquinas que a gente tem não derrete titânio. Então, se você quiser fazer isso, não vai conseguir. Mas você consegue, com pó, misturar 25% de pó de titânio com ouro e fazer um ouro 750 misturado ali, e o laser tem a capacidade de soldar, de fazer a liga naquele momento. Então, a prototipagem acontece em 18 quilates, mais uma liga de titânio com ouro, que tem suas características, suas cores. E isso você pode misturar vários materiais para esse tipo de trabalho. Então, essa técnica vai ser muito aplicada para diferentes tipos de liga e não para substituir o que a gente tem, né? Para fazer coisas que a gente não é capaz de fazer de um jeito tradicional, né? Aqui são os moldes feitos em borrachas, se ainda é muito usado, principalmente na parte de joalheria para fundição de latão, prata em grandes quantidades. Ainda vai se ficar aí no mercado mais uns 5 anos, eu acredito, 5, 6 anos. Essa técnica ainda vai ser a mais
utilizadas no ramo de prata e latão. Porém, a técnica de fundição direta em resina ou até mesmo em cera, mas de produção em 3D, para o ouro, hoje já representa aí, no mínimo uns 70% da produção já é feita com resinas e impressões diretas na máquina. Aqui é uma injetora antiga e hoje umas injetoras mais modernas. Outra coisa também que tem mudado e é uma coisa interessante de vocês verem numa melhora de tecnologia é o jeito de colocar pedra, né? Você tem uma máquina ali que você vai lá, ela coloca 10.000 pedras por hora. Então você injeta a peça, coloca na máquina, aperta um botãozinho, em 1 hora ela coloca 10.000 pedras por hora. Só que tudo você tem que ir mudando os modelos. É muito difícil de você ter um produtor que tenha esse tanto de peça e que tem esse volume tão grande, né? Mas a gente tem máquinas de 10.000 pedras por hora, máquinas de 7.000 pedras por hora, máquinas de 3.000 pedras por hora. Um ser humano coloca 1.500 pedras num dia. Então, uma máquina dessa daí, ela faz um trabalho de quase 10 pessoas sem parar, sem problema. A Vivara tem uma, eu instalei, tem um mês, eu instalei uma dessas na Vivara. E está indo super bem, está andando super bem. Daqui a pouco eles já começam a ter outras máquinas desse tipo lá também. Se vocês quiserem ver depois, a máquina está ali trabalhando, né? Na fundição de maçarico, que foi o que eu falei com vocês, isso ali é uma fundição centrífuga de antigamente. A gente ia fazer a fundição e perdia tudo. Você passava o dia inteiro tomando conta do forno. Você chegava, dava horário assim, aí você ia lá e, normalmente no final de semana, né? Trabalhava a semana inteira fazendo a cera, preparando os modelos, preparando os moldes, chegava lá, colocava o forno no final de semana, aí ia aumentando a temperatura do forno passo a passo durante o final de semana. Quando chegava na hora de fundir, ia fundir, usava a centrífuga, perdia tudo, voltava no dia seguinte, fazia, até entender todo o processo, entender que o canal de alimentação que alimentava as peças era responsável por grande coisa do processo, demorou muitos anos. Mas foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje, quem começa hoje a fazer o processo, do nada, eu prefiro até, a gente vende equipamentos para fundição de cera perdida. Quando você tem um cliente que não sabe nada, é muito melhor do que um cliente antigo. Um cliente antigo, ele é cheio de mania, cheio de vício. Ele não vai seguir aquela regrazinha que eu demorei 30 anos para aprender e passei por 200 empresas na minha vida dando treinamento, ajudando. Eu venho com a fórmula prontinha para o cara, mas ele vai sempre dar uma pitadinha para falar que eu fiz isso aqui, porque isso aqui eu sei, e vai modificar. Assim, hoje, é mais difícil do que ensinar uma pessoa cru. Uma pessoa cru, você fala, faz isso, 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 isso. Ela vai lá, anota. Ela tem medo, né? Ela anota tudo, põe tudo no papel e segue o passo certinho. Isso você não tem dor de cabeça. Esse tipo aí você pode fazer. Instalei esses dias uma na Amsterdã Sal em Manaus, e o cara é tão metódico que ele anotava passo, tudo que eu falava com ele, ele anotava. Depois ele mandou um relatório de cada máquina, passo a passo, o que fazer certinho para eu conferir. Eu falei assim, deixa eu ficar com esse relatório seu que eu vou botar no meu manual da máquina, porque assim, perfeito, a fábrica dele funciona igual um relógio e não sabia nada. Ele foi para Manaus e ele não era da oficina. Enquanto o pessoal que era da oficina aqui, ele já sabe mais do que eles, porque buscou tudo do novo, e os daqui, os do Rio ainda tem alguns vícios errados e que é difícil de trocar. Até você ensina, prova, e os caras ainda duvidam, ainda voltam. Mas hoje é muito mais fácil você montar uma fábrica, né? Você consegue
com os equipamentos que tem, mesmo do mais simples possível até o mais sofisticado, se você seguir a fórmula, dá certo, né? E antigamente não existia essa fórmula, né? Essa fórmula, cada um pensava de um jeito no processo. Aí, nós vamos fazer também. O que mudou bem também foram a qualidade das ligas usadas no processo de fundição. O metal, antigamente, a gente misturava apenas, você pegar uma prata 925 Sterling. O que ela é? Ela é prata e cobre. Não tem mais nada, não tem nenhum outro elemento ali naquela liga. Só que o cobre, ele oxida demais. Então, para você fazer prata envelhecida, é bom, porque você quer que envelhece mesmo, se ele se escurecer não tem problema. Agora, para você fazer uma joia cheia de pedrinha e que você quer ela branquinha, imitando o ouro branco, ela não vai ficar legal. Ela vai oxidar rapidinho, ela vai perder o brilho. Então, as joias antigas, você pega ela, você vê que ela está toda oxidada, que está toda feia. Isso é por causa da liga de antigamente. Hoje, as ligas de hoje, ela tem, por exemplo, a de prata. A de prata ela tem zinco, tem silício, que são materiais que não deixam oxidar. E isso melhora o tempo de oxidação da peça. E em ouro, por exemplo, a gente coloca irídio. É um material mais caro até do que a prata, muito mais caro do que outros materiais. Mas ele é um redutor de grãos. Se você olhar no microscópio uma liga um ouro 18 quilates feita com silício e um ouro 18 quilates sem o silício, é diferente o formato do grão. E com o silício, por exemplo, não oxida, porque o silício é o que se faz o vidro. Vidro não oxida, só que vidro é quebradiço, né? Então, você coloca silício na liga, a liga vai ficar mais quebradiça. Então, se você pegar uma liga dessa e ficar tentando usar para laminação, para fazer chapa e para fazer esse tipo de processo, ela vai dar problema. Mas é uma liga que não vai oxidar de jeito nenhum. Mas chapa e esse tipo de processo que vai na banca, não tem problema oxidar, porque você usa ácido para limpar, você consegue limpar, você tem acesso para limpar. Então, essa liga contém irídio. Você não pode usar essa liga com silício, você tem que usar uma liga que contém irídio e que reduz os grãos. Aí, reduzindo os grãos, você vai poder laminar várias vezes, puxar muito fio, esticar o máximo que quiser e a liga não vai rachar na banca. Você vai poder derreter várias vezes e não vai ter dor de cabeça com essa liga. Enquanto a liga de fundição, você tem que usar uma liga que contém silício, que aí você não vai ter oxidação, porque você funde, tem pedrinha. Se você oxidar debaixo da pedrinha, você não consegue tirar, porque o ácido não vai tocar aquele ponto ali. Então, em cada etapa, a gente tem uma liga específica para que você tenha uma facilidade no processo, coisa que antigamente a gente só botava prata e cobre. E quem não sabia fazer direito, não conseguia fazer direito, porque para prata e o cobre misturar, demora no mínimo 7 minutos derretido. Quem no passado ficou com 7 minutos com maçarico, depois de derretido, antes de jogar o material para fundir? Eu não conheci ninguém. Derreteu, você custava para derreter. Demorava um tempão para derreter. Na hora que derreteu, você julgava. Você não ia esperar, você nem sabia que tinha que esperar. E isso, no passado, a qualidade das joias no passado, é claro que eram piores por causa disso. Nem misturar um material direito com o outro você tinha. Na hora que você dava toque na peça, um lugar podia dar o toque, outro lugar podia não dar. Se você pegasse o espectrômetro e analisasse, o teor estava todo atrapalhado. Coisa que hoje não. Hoje, com as máquinas de indução, a máquina derrete, aí ela muda a frequência dela sozinha, de indução, e cria um redemoinho lá dentro, fazendo o material fazer isso aqui, ó. Depois de que ela fez isso aí, ela tem certeza que fez isso aí, ela funde. Ela sabe disso. Ela consegue ler isso no painel dela. Você fica intrigado, fala assim, pô, como é que pode, né?
E essa tecnologia avançou demais e é impressionante, né? Outra tecnologia também que melhorou muito e eu acho ainda que precisa ainda até de melhorar mais ainda é a tecnologia do polimento, né? O polimento antigamente era, né, feita lixa na mão, massa de polir, escova de polir, no máximo tinha um magnético para fazer uma limpeza e um polimento interno na peça. Hoje já está tendo máquinas de eletropolimento mecânico. É uma coisa interessante. Antigamente a gente tinha um polimento elétrico, né? Era você colocava a peça, dava um choque ao contrário, e aí o ouro saía da superfície e ia para os catodos. E usava um ácido para fazer essa remoção de uma camada de ouro para os catodos, e ali você conseguiria um brilho. Eletropolimento, que a gente chamava antigamente. Mas usava um produto que é nocivo à saúde, é proibido de se usar, e existia um problema que chamava o poder das pontas. Quando você cria uma eletricidade, aonde existe ponta, onde existe canto vivo, os elétrons ficam mais ali. E na hora que você dá um choque desse jeito, aonde tem ponta, arredondava. Então, cantos vivos da peça era excelente, o brilho ficava maravilhoso de um eletropolimento. Só que tudo que tinha canto vivo arredondava. As pontas das garras, se você deixasse muito tempo, ela dissolvia, porque os elétrons estavam todos ali e a força ali arrancava mais lá do que uma chapa plana. Então você não conseguia um brilho legal na chapa plana, mas as garras entortavam, diminuíam, arredondavam, e isso era muito ruim no processo. E aí foi abandonado, aí se usava o eletropolimento só para dar a cor, mas não deixava ele fazer o trabalho de lixa não, porque não dava certo. Aí veio uma pessoa e inventou o eletropolimento mecânico. O que ele fez? Ele, na química do negócio, ele tirou o ácido que não podia se usar, cianureto, né? Ele tirou esse daí do processo, adicionou um outro ácido que não é nocivo à saúde, e adicionou óleo, um tipo de óleo mineral. Quando você dá o eletropolimento na peça, a peça não despeja o choque. Você não consegue dar o choque só com a peça mergulhada no líquido, porque o óleo bloqueia o choque. E aí eles começaram, dentro da máquina, jogar microesferinhas de vidro rodando. Então fica uma gancheira fazendo assim com a peça, misturando a peça dentro desse líquido, cheio de bolinha de plástico. A bolinha de plástico, ela pega e limpa o óleo. Na hora que ela limpa o óleo, ela dá um choquezinho. Então, aonde que a bolinha pega e limpa, acontece o choque. Então, controlando essa velocidade, aonde que ele está batendo, eles conseguiam polir, principalmente dentro das peças. Lá dentro dos buraquinhos, lá onde que não tinha, a bolinha lá e dava um toque e limpava, e aquilo ali dava polimento. Então, chamava polimento eletromecânico, né? E essa é uma máquina que é boa, e que está ganhando mercado cada vez mais, porém estava muito cara, e os primeiros equipamentos que surgiram não tinham uma durabilidade muito boa. A gente importou muito tempo máquina de eletropolimento da Muru, uma espanhola, mas o desempenho da máquina não era tão bom igual a gente esperava, muito frágil para uma indústria muito pesada, e agora está chegando novas tecnologias aí, e daqui a pouco vai ter algumas máquinas mais melhores chegando no mercado. Na última feira de Vicenza eu vi três máquinas interessantes chegando no mercado aí, e eu acredito que essa técnica vai ser uma das técnicas mais importantes de polimento que vão chegar aí para o mercado. Nós temos o polimento, esse é mais antigo, isso aí existem há anos, que é o polimento com turbo, que são umas mídiazinhas que vão batendo e vão lixando. É como se você pegasse vários pedacinhos de lixa, colocasse dentro de um tambor e rodasse. E aí a lixa vai acontecendo de forma natural, através das mídiazinhas irem esfregando uma na outra, esfregando na peça.
Quanto mais tempo você deixa, mais vai comer. Só que você come, por exemplo, com uma lixa 400, depois você come com uma lixa 600 e depois você vai e pule com casca de nozes. Casca de nozes com pasta de polimento, coloca lá dentro, a peça entra e sai polidinha. Né? É bem interessante, é uma técnica, hoje é a mais usada, em folheado, todas as peças são polidas desse jeito. Em prata também, a maioria das peças são polidas desse jeito. Uma ou outra empresa que gosta de dar um polimento final na mão, na peça de prata. O ouro, empresas que têm um volume muito bom, um volume grande, utiliza esses turbos para dar um adianto ao processo. Então, consegue reduzir aí 50% da mão de obra de acabamento uma máquina desse jeito. Que é bom, né? Então, o eletropolimento é o segundo aqui que estava aqui. Concluindo o que aconteceu, a gente... a tecnologia teve a mudança muito grande com a importação. Na hora que a gente conseguiu abrir o mercado, que a gente conseguiu importar coisas melhores, tecnologias melhores, a gente conseguiu entender como que a joia italiana era feita, como que era feita lá fora toda a mercadoria que chegava, e as máquinas importadas vieram também para melhorar essa tecnologia que a gente trabalha, né? A gente tem, por exemplo, antigamente, para você soldar uma peça, você, no maçarico, né? Às vezes quebrava uma garra, você tinha que descravar uma peça inteira, todas as pedrinhas da peça inteira, para soldar uma garrinha. E hoje, se quebrar uma garrinha, você vai na solda laser ali, bota o fio, um tiro, colocou, cravou de novo e está pronto. E as joias de hoje também, elas têm uma tecnologia que também a gente usa, que é endurecimento. A gente faz um tratamento térmico para que a joia fique mais dura. Por quê? Quanto mais dura, mais longevidade da joia e mais tempo ela vai ficar brilhosa. Se a joia está macia, qualquer batidinha que está, ela perde o brilho e amassa. Então, se usa muito um processo de deixar, logo que você acaba o processo de fundição, você coloca ela em 300 graus no forno, espera 90 minutos, e aí ela vai sair de uma dureza de 120 hardness para 150. Quer dizer, uma peça de ouro amarelo, ela quase que fica com a dureza do ouro branco. Mas esse tratamento térmico, se você der fogo, ele perde, porque você recusou a peça. Então, você compra uma peça de uma pessoa que fez o tratamento térmico, aí de repente ela quebrou a garra, aí você vai e leva no ourives e manda ele soldar, essa peça não vai ficar a mesma coisa. Por quê? O fogo vai recozer ela inteira. Então, aquilo ali que ela tinha de bom e que foi planejado, com o fogo vai perder. Outra também, corrente. Corrente, quando ela é feita com máquinas que passam por um pó e passam numa temperatura livre de oxigênio e esse pó solda a correntinha. Se você pega e dá fogo na correntinha e tira, ela com o oxigênio que tem, aquela parte onde você deu o fogo ali vai ficar super frágil. Pode ser que onde você colocou a solda não quebre, mas em volta dela tudo ali vai ficar tudo frágil. E aí você também não consegue reparar. Então a tecnologia de solda laser também é uma coisa que revolucionou o mercado. Apesar de ser antiga, 15 anos a gente ter, uma vez um ourives falou comigo, eu faço uma joia para você, mas eu vou fazer com uma laser. Eu prefiro que você deixe eu trabalhar uma mão e a laser do que com duas mãos e sem a laser. Era muito mais fácil ele trabalhar com uma mão e uma laser do que com duas mãos. Eu fiquei com isso na cabeça. Na época que eu comecei, que eu fiz o meu primeiro treinamento nos Estados Unidos de laser, o cara me falou isso. E assim, a gente não sabia que precisava da laser. A gente sabia que era uma técnica nova, mas ninguém sabia para que fazia direito e o que era direito. Hoje, qualquer empresa que
que trabalha com ouro, que tem produtividade, se tirar o laser da empresa, o cara pega um carro e vai lá em Belo Horizonte arrumar e voltar no mesmo dia. Ele não fica sem a laser, ou ele tem duas. É indispensável, como que uma máquina também que chegou e que é impossível de você viver sem, né? Agora estão vindo as cortes a lasers também, que o que a gente fazia tudo na serrinha, você desenha no computador e a máquina, né, faz tudo. Também foram mais evoluções. Então, hoje, eu acho que é muito mais fácil usando essa tecnologia, tudo que melhorou. É muito mais fácil você produzir joias do que antigamente. Antigamente você precisava. Hoje, por exemplo, eu vou precisar de desenhar. Hoje você compra desenho na internet facilmente. Você comprou o desenho, você põe na máquina, a máquina imprime, o resto do equipamento faz. Antigamente você precisava de um ourives, fera, que fazia bem feito, perfeito, que era dificílimo. Outra coisa, para você explicar para o ourives o que você queria, era dificílimo. Porque você pensava uma coisa, ele fazia outra. E ainda continua fazendo errado, mas continua fazendo do jeito que ele pensa. Porque às vezes não é nem que ele pense, é que ele consegue fazer, né? O jeito que ele pensou em fazer. Aí beleza, ele pegou e fez, custou para fazer e fez o brinco, ele pegou e fez, agora ficou bom, perfeito. Aí você fala assim, agora você faz o do lado esquerdo. No computador faz do lado esquerdo, você aperta assim, você dá mirror. Luft, o do lado esquerdo está perfeito, revertido, bonitinho, rebatido, do jeito que você quer. O ourives, para repetir o outro, ele não repetia igual, não conseguia repetir igual. Então você tinha um brinco de um jeito, outro brinco do outro jeito. Além dele não controlar as espessuras, não controlar nada, e aí chegou no final, ele acabou, aí vai dizer, mas não ficou bom não, não gostei não. Aí ele já gastou o ouro, já gastou tudo que tinha ali. Então essa parte de ourives hoje você não precisa mais. Você consegue comprar até modelos desenhados ou pedir para um desenhista. Com o desenhista você manda uma foto para ele, aí ele desenha e te manda, você já tem a foto da peça em 3D. Você no celular, depois se vocês quiserem eu te mostro, no meu celular eu tenho um visualizador de STL. O desenhista, o cliente chega aqui e fala, você imprime para mim uma peça ali para mim? Fala, imprimo, claro, manda para o meu WhatsApp. Aí ele manda para o meu WhatsApp. Eu no WhatsApp, eu abro o STL, olho, vejo tudinho que tem ali e falo, beleza, tá, vou imprimir para você. Eu mando para o WhatsApp do Rodrigo, o Rodrigo faz o download, põe na máquina, a máquina imprimiu. Imagina isso num tempo atrás. Então, hoje é muito mais fácil. Hoje a tecnologia está aí para a gente aproveitar. Se vocês quiserem ver mais, nós vamos estar até fazendo usando alguns desses equipamentos que eu falei agora aqui à tarde. Nós vamos fazer uma fundição de ouro branco, uma fundição de prata e uma fundição de bronze. Inclusive, vamos fazer uma caveira com a orelha do Mickey. Nós vamos fundir uma caveira desse tamanho assim com a orelha do Mickey. Nós vamos escolher se vai ser em prata ou em bronze. Em prata? Tá bom, eu faço em prata e te dou. Que foi ele que mandou. Você mandou de WhatsApp, não foi? Me mandou de WhatsApp ontem, eu imprimi para ele. E aí eu botei no forno e nós vamos fundir essa caveira aqui. Lá para 6 horas é o horário que a gente está fazendo essa fundição. E aí eu convido todos vocês a participarem lá com a gente. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pela oportunidade. Vocês têm alguma pergunta? Boa tarde. Assistindo a palestra eu me senti velha, porque na verdade, você falando, antigamente, mas eu ainda uso essas técnicas de polimento antigas que ao meu ver, ainda tem um pouco de diferença do polimento da máquina, né? E aí a minha pergunta você acha que futuramente, ou muito em breve, a profissão ourives vai desaparecer, ou ainda assim vai ter um espacinho para o ourives que tem alguma coisa que só ele faça, enfim, alguma coisa? Eu acho assim, primeira coisa, minha filha está aqui, eu falo com ela o seguinte,
você tem que aprender desde o começo. Eu sei fazer, se eu pegar a aliança minha, foi eu que fiz, a minha primeira aliança foi eu que fiz, se precisar de fazer uma joia, eu sei fazer. Eu sei ir na banca e fazer. E isso me ajudou muito a desenvolver a técnica. Eu acho que não tem jeito de você desenhar uma joia sem saber o que é um fio 06 ou 03. Sem saber o que é uma chapa uma e outra. E também para você saber fazer, saber a dificuldade. Até para os meninos que vendem comigo, eu falo com eles assim, olha, pega essa peça aqui para mim, vai lá, lixa e dá polimento para mim. Eram 100 peças que eu tinha que fazer. Chegou no final do dia, o menino estava com a cara toda suja, os dedos todos queimados, e triste da vida, tanto que ele ralou. Aí eu peguei, ele falou assim, ainda falta mais 30 para fazer amanhã. Aí eu falei assim, não, mas amanhã você vai pegar o turbo e vai passar ele lá, vai rodar e você vai ver como é que vai sair o que você fez aqui. Aí ele foi lá, no dia seguinte os outros falaram, nossa senhora, essa máquina é ótima, porque assim, mas não tirou 100%. Depois a gente deu um tapinha no pano para fazer, mas eu mostrei para ele o que a máquina era capaz de fazer para ele, mas eu deixei ele queimar a mão, para ele ver o que é para conseguir fazer. Faz parte. E outra assim, em quantidades também, não vale a pena você ligar um turbo para fazer um polimento se você não tiver 20, 30 peças ali. E ele nunca vai fazer o trabalho. Um irmão meu também trabalhava com a gente também, ele era do financeiro e ele ajudava nas feiras também. Aí ele chegava, mostrava a fundição para os clientes. Toma aqui, ó. Isso aqui, ó, cortou, jogou no turbo, tá pronto. Aí depois vinha para mim, que ia instalar o turbo na casa do cara, na fábrica do cara, eu ia instalar o turbo e falou, seu irmão falou que era cortou, jogou aqui, tá pronto. Falei, não é assim não. Aí no outro dia, você sai daqui do venda aqui que você não vai fazer isso aqui não, porque se você vai prometer, jogou, cortou no turbo, tá pronto, eu tô morto. Não vai acabar. O cara que dá um polimento bem feito numa joia, joias muito, muito trabalhadas, é impossível da máquina fazer tudo. A máquina tá aí para reduzir o trabalho e não para acabar com ele. Às vezes até eu vejo direto as pessoas falando assim, não, a minha joia é feita toda artesanal, toda na mão. Falei assim, na mão? Beleza, não vai usar maçarico não e nem laminador. Puxar fio também não vai não, é máquina. Uai, não é assim. Não quer dizer que qual que é a diferença de um laminador elétrico de um computador? Não, tudo é máquina, máquina é máquina. Ou você vai fazer na mão, você vai fazer na mão mesmo, né? Não pode ser assim. Então, eu vejo muitos vídeos de ourives americanos. Você pode olhar lá atrás, ele tem uma bela de uma máquina de fundição, ele tem uma prototipadora, ele tem tudo. Aquilo ali é para ajudar ele, mas não quer dizer que foi ele que criou, que ele bolou, que ele planejou. Tem coisa que é mais fácil fazer na mão e fica mais bem feito. Tem coisa que é mais fácil fazer na máquina e que fica melhor. Como que você vai fazer na mão os escritozinhos que aquela máquina faz ali com laser? Não dá, né? Vai escrever a logomarca da sua empresa no buril? Nunca vai conseguir, você vai morrer. Vai morrer de tanto trabalhar. Então, mas vai existir o ourives que vai cravar perfeito. Você não vai nunca deixar uma máquina cravar uma turmalina paraíba. Não corre nenhum risco, né? Então, vai ajudar. Acabar não. Acabar não vai nunca. Né? Sempre vai ter. Obrigada, Cícero.